Muito bem, existem muitas outras investigações no rastro do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, por exemplo. O caso das joias da Arábia Saudita e dessa vez eu começo com o Tardelli. Nesse caso em específico do cartão de vacinas, Mauro Cid assumindo essa culpa sozinho, poderia ter algum benefício próprio, ou seja, amenizaria a própria culpa? Olha, ele chamaria toda a responsabilidade para ele e ainda assim não ajudaria muito o presidente, o ex-presidente, que ele tentaria proteger, certo? Porque restaria o Jair Bolsonaro, para que isso possa ter alguma viabilidade, ele tem que provar, e é impossível provar isso, que ele é muito mais idiota do que as pessoas imaginariam que ele fosse. Porque ele não consegue sequer ter controle sobre o cartão de vacina da filha, ele não tem nenhum controle sobre sua vida, meia dúzia de pessoas mudam o destino dele, tramavam o destino dele, que ele de nada sabia. É uma prova muito constrangedora para ele. Ele não pode permitir isso, porque se ele permitir isso, ele vai se expor a um julgamento popular que o reduzirá a um verdadeiro idiota. Jair Bolsonaro é um ex-presidente da República. Como ex-presidente da República, ele tem responsabilidades de um estadista que ele foi. Queiramos ou não, ele foi presidente da República. Ele não pode, pura e simplesmente, jogar no colo do ajudante de ordens toda a responsabilidade, porque isso é estratégia de advogado primitivo, né, Bia? Meu querido, desculpa te interromper, te devo 13 segundos, mas o ministro da Fazenda... Você me regulamenta. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está falando em São Paulo nesse momento, em entrevista coletiva. A gente vai ouvir. Em nome do Ministério da Fazenda, agradecer e dizer que nós estamos mobilizados e disponíveis para o relator, mas para a Câmara de uma maneira geral. Nossa conversa é sempre com o presidente da Câmara, com os líderes e com o relator da matéria específica. Ministro, essa mudança em relação ao parecer de ano que vem poder aumentar o gasto em 2,5%, independente da regra dos 70% da receita. Como vocês veem isso, de começar uma nova regra já destoando da regra? Isso não enfraquece um pouco? Não, veja só, eu até li algumas matérias hoje e queria dizer o seguinte, até conversava tanto com a Receita quanto com o Tesouro agora pela manhã, e eu pedi para fazer todas as projeções e cenários. No pior cenário, qualquer cenário, no pior cenário, a despesa vai crescer menos de 50% do incremento da receita. Em qualquer cenário. Essa regra fiscal, ela tem uma estratégia de recomposição do resultado primário, que é a receita crescer acima da despesa, a essa razão. Ou a despesa cresce 70% ou cresce 50% da receita. Essa é a base do modelo. 70% quando as metas fiscais são atingidas, 50% quando as metas fiscais deixarem a desejar. Inclusive, ele introduziu vários mecanismos de contingenciamento em caso de não cumprimento da meta fiscal. O ano que vem, que é o primeiro ano, né, de vigência desse novo marco, a despesa vai crescer menos do que 50% do aumento da receita em todos os cenários projetados, tanto pelo Tesouro quanto pela Receita. O senhor diz considerando o crescimento das receitas até junho, é isso? Não, nós vamos fechar o ano de 2024. Quando você fechar o ano de 2024, em todas as projeções que foram feitas pelo Tesouro e pela Receita, você vai terminar o ano de 2024 com uma despesa crescendo, com a receita crescendo X e com a despesa crescendo menos do que X. Nós estamos, você viu, transmitindo a entrevista coletiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Tivemos um problema aqui com o sinal, mas já voltou. Vamos continuar ouvindo. No ano, é um problema você calcular. Por exemplo, a reoneração dos combustíveis.
né, que foi feita por esse governo, ela não, no primeiro semestre, por exemplo, não foi captado, né, o incremento de receita. Várias medidas tomadas nesse primeiro ano de governo não foram captadas pela Receita Federal. Porque, por exemplo, tudo que implica noventena, nós perdemos 3 meses, né, de anterioridade, que é uma regra constitucional. Mesmo as contribuições, elas têm que respeitar o princípio da anterioridade da noventena. Então, se perdeu a captura de muitas receitas que já estão contratadas, mas não foram efetivadas. Então, para evitar essa confusão do primeiro ano, o relator nos perguntou quanto que a receita vai crescer o ano que vem, a projeção de aumento de receita o ano que vem, para se certificar que a despesa não cresceria mais do que 70%. E, na verdade, em nenhum cenário ela cresce mais do que 50%. Ou seja, quando nós fecharmos o ano de 2024, você vai verificar as receitas, quanto aumentaram em 2024. As despesas, você vai verificar que as despesas terão um incremento inferior à metade do incremento da receita. Mas alguns analistas dizem que vai abrir espaço para o governo gastar cerca de 80 bilhões a mais esse dispositivo incluído no... Não tem nem como. Junto com o IPCA. Não tem nem como, porque o crescimento máximo de 2,5%, supondo uma despesa primária de 20% do PIB, nós estamos falando de 0,5% do PIB. Isso se o relator não tivesse incluído no teto uma série de despesas que estavam excluídas, e estão excluídas, inclusive, do teto que está sendo revogado. Já estavam excluídas, como, por exemplo, a capitalização das empresas estatais. Né? O relator agora mesmo está recebendo visita de presidente de empresa estatal, pedindo para respeitar a regra. Estamos acompanhando, então, a entrevista coletiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando logo após a aprovação da urgência na Câmara ontem, no Congresso, sobre o marco fiscal. E é claro que a gente vai te trazer o que é mais importante da fala do ministro da Fazenda a qualquer momento. A gente está aqui no grande debate com o Caio Coppola e o Roberto Tardelli. Tardelli tinha ainda 13 segundos, mas eu vou te dar esses 13 segundos, Tardelli, em um outro momento que eu acho que você não vai querer falar por 13 segundos agora, né? Eu estou deduzindo. Mas, enfim, vou então a mesma pergunta para o Caio Coppola. Nesse caso específico, Caio, do cartão de vacinas, Mauro Cid, assumindo essa culpa sozinho, teria algum benefício próprio, ou seja, amenizaria a culpa? Ah, sem dúvida. Juridicamente, sim, né? Inclusive, tem uma publicação do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, é uma jurisprudência recentíssima, né? Firmada em 2022. Então, em decisão unânime, a 5ª turma do STJ firma a tese de que o réu terá direito à diminuição da pena pela confissão sempre que houver admitida a autoria do crime perante a autoridade, como prevê, de fato, o artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Né? Então, que eu leio aqui para vocês, são circunstâncias que sempre atenuam a pena ter o agente confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Então, antes havia um entendimento divergente de que a confissão, né, da contravenção, ela só poderia ser premiada caso ela facilitasse a apuração do crime. E agora mudou-se o entendimento. Né? Então, a partir do momento que ele vai e confessa, o juiz já tem que considerar isso na hora de aplicar a pena. E eu acho que do ponto de vista moral também, né? Eu vou me estender mais sobre isso depois, porque eu peguei um trecho da matéria da CNN que diz o seguinte: mensagens extraídas do celular do ex-ajudante pela Polícia Federal revelam conversas dele com a esposa em que eles colocam em dúvida os imunizantes. E a CNN faz naturalmente a ressalva de que diversos especialistas já testaram a segurança e eficácia das vacinas utilizadas contra a Covid-19. Aqui a gente tem um forte indício de motivação, né? E de que, de repente, isso é uma questão de foro íntimo pessoal do ajudante, do ex-ajudante. Tardelli tem 1 minuto para réplica. Veja, confessar
é admitir a prática do crime que efetivamente cometeu. Isso é confessar, né? Se eu assumo sozinho a prática de crimes que outras pessoas também cometeram, eu não estou confessando. Eu posso estar cometendo um outro tipo de crime, que é o de autoacusação falsa. Na verdade, todo mundo hoje espera uma confissão do ajudante de ordens, certo? Ele precisa saber que confissão é essa. Porque se essa confissão for fiel demais ao seu amo, poderá complicar o amo Bolsonaro. É um limite muito perigoso, por isso que eu prefiro esperar as declarações que ele vier a dar, para poder então começar a entender o que vem por aí. Caio tem 1 minuto também. Vou continuar aí a minha linha de raciocínio, né, a partir do que foi apurado pela reportagem da CNN, né, de que ele e a esposa trocavam conversas, né, manifestando preocupação com efeitos colaterais dos imunizantes. Isso até é um conceito talvez mais sociológico até do que jurídico, de objeção de consciência, né? Então, que é a recusa em participar de um ato compulsório, né, imposto pelo Estado em razão de convicções pessoais, né? Enfim, hoje em dia esse conceito ele se alargou e ele abarca inclusive, né, além da recusa em participar de atividades militares, também a recusa em aderir à obrigação sanitária e tratamento médico. Isso costuma ser mais comum por motivo religioso, né? Então, caso o depoimento ele confirme o teor da reportagem, a gente está diante de um potencial contraventor que, de fato, burlou a lei, mas como um pai de família receoso com efeitos nocivos para a sua família. Eu acho que, do ponto de vista moral, isso também mitiga um pouco a culpa dele, a responsabilidade dele. Sim.